Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos assim expressar a nossa alegria e a nossa gratidão a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor, Ele nos concede de Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 18. Aleluia. Vamos ler a partir do verso de número 17 até o verso de número 20. Diz assim a palavra de Deus: verso 17 até o verso 21. Eu estava lendo o 18, né? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de, neste momento, convocar os irmãos a olhar para esse texto, olhar para essa passagem, e que nesta noite nós possamos refletir sobre a nossa vida, refletir sobre nossas falhas, nossos erros, nossos deslizes. E só para lembrar, nós erramos muito. E nós, quando olhamos para o filho pródigo, quem lê a história de fora, talvez aponte para o filho pródigo e diga: mas que filho insensato, que filho imprudente, que filho ingrato. E de fato foi tudo isso. Mas o problema é que nós não somos muito diferente dele. O problema é que nós também temos falhas e erros que nos fazem, irmãos, todos os dias, nos fazem, uma vez ou outra, parar, refletir, meditar. E aí a gente lembra que é preciso nos levantarmos de onde estamos, que é preciso tomarmos uma nova atitude, que é preciso tomarmos uma nova trajetória diante de Deus, porque nós não estamos isentos de errar. E o problema muitas vezes não está em errar, porque errar pode ter certeza que será inevitável. Enquanto você estiver nessa natureza, você estará vez ou outra se inclinando para o erro, porque há uma natureza em mim, uma natureza em você que é inclinada para o pecado. Pastor, o senhor está dizendo que eu devo me conformar? Não, por isso que eu estou convocando você hoje a fazer feito o filho pródigo, a reconhecer nosso estado. Você já imaginou que quando você entra aqui no santuário para oferecer o culto ao Senhor, você está diante da majestade santa de Deus? Você está diante de um Deus que Isaías, quando viu o Senhor, ele disse: ai de mim que vou perecer, porque eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos, pecador, falho, errante, essa natureza viu a glória do Senhor, aonde os anjos cantam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos.
exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, quando viu aquilo, irmãos, ele cai sobre sua face, dizendo: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Aleluia. Mas é quando a gente reconhece o nosso estado, que Deus manda um anjo com a brasa tirada do altar e diz: não morrerás, porque a tua falha, o teu pecado foi perdoado. Aleluia. É exatamente isso que Deus ele quer de nós, é que nós possamos olhar como o filho pródigo e dizer: pequei. Se as circunstâncias internas em você, a necessidade, a sensibilidade do Espírito Santo não nos levar ao arrependimento, Deus, Ele provocará coisas externas que apontará para a nossa necessidade de voltar. E o filho pródigo, ele então olha para as circunstâncias ao seu redor. Judeu, cuidando de porcos, animais considerados impuros, imundos. Agora imagine como era difícil para esse homem, irmã Ana. Um judeu que não tocava em nada impuro, procurar emprego de canto a canto e não achar emprego, e quando encontra um emprego de cuidar de porcos. Que humilhação, que contradição. E ele então, não tendo opção, vai trabalhar cuidando de porcos. É Deus permitindo que as circunstâncias lembrem o estado que ele está, para que ele se levante da posição que está. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai trabalhar com os porcos. Eu acredito que o salário era tão baixo, Bento, o salário era tão precário, que ele olhou para as comidas dos porcos, talvez vindo de manhã trabalhar, irmã Glorinha, sem ter o que comer, e olhava para o alimento do porco e pensava: eu vou comer esses alimentos, eu estou com muita fome. Começou a ter desejo de não apenas agora que estava trabalhando com animal impuro, mas comer a comida dos animais impuros. E aqui ele chega no mais profundo poço do seu pecado, da sua situação, e ele então cai em si. O texto sagrado diz que ele cai em si e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Aleluia. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu preciso tomar uma atitude, eu não posso permanecer nesse estado, eu não posso permanecer nessa condição. Vou tomar uma atitude e vou me levantar agora e vou ter com meu pai. E ele vai até a casa do seu pai, e eu fico tentando imaginar a cena da volta deste filho. E à medida que ele vai voltando, ele fica pensando: como será? Será que meu pai vai me receber? Como será? Será que meu pai vai me aceitar de volta? E ele começa a ensaiar no caminho uma frase para dizer ao pai, uma palavra para dizer ao pai. Ele volta para casa treinando lá ao longo do caminho um discurso para que possa dizer ao pai. E ele fica pensando: o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante não ficou bem, eu vou melhorar. Eu preciso dizer que pequei primeiro contra Deus, porque pequei contra o Deus que meu pai serve. Depois vou declarar que pequei também contra ele. Mas assim não, só assim não basta. Vou dizer para o meu pai que não precisa me tratar como um filho, afinal de contas eu não me acho mais digno. Vou pedir para ele, irmã Luzinete, que me trate pelo menos como um dos seus empregados, que me trate pelo menos como um dos seus servos. Aleluia. E é exatamente neste momento que ele vai se aproximando da casa do pai. Mas interessante, irmãos, é que antes dele ver o pai, dele chegar à casa do pai, o texto sagrado nos diz, no verso de número 20: levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Quem avistou quem aí? Quem avistou quem aí? O pai avista o filho. Por que o pai avista o filho? Sabe por quê? O pai sempre esteve na varanda,
na expectativa de que a qualquer momento o filho volta para casa. Aleluia. Às vezes a gente sai da presença, às vezes a gente sai da rota, às vezes a gente desvia o caminho, às vezes a gente erra, mas saiba de uma coisa: Deus, Ele está sempre de prontidão para te esperar de volta. Aleluia. Ele está sempre aguardando a volta do filho pródigo. Ele está sempre aguardando a volta daquele que prostou-se, daquele que fracassou, que errou, que falhou. O pai está sempre na espera. Observem que o pai já o aguardava, e ele vai se aproximando do pai. Só que a Bíblia diz que o pai correu ao seu encontro. O pai vai ao encontro do filho, e antes que o filho diga qualquer palavra, sabe o que é que acontece? O pai o abraçou. Aleluia. Aleluia. Não apenas isso, o pai o beijou. Aleluia. E o texto grego diz que abraçar e beijar aqui é abraçar repetidas vezes. O pai abraçou, o pai beijou repetidas vezes. Ali era a declaração do pai dizendo: filho, eu te perdoo. Filho, eu te perdoo. Provérbios diz que quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, Deus é fiel em nos perdoar, aleluia, de todo pecado. João vai falar que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. João disse: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai. Ele advoga a sua causa. Quando Satanás se coloca de pé e aponta, ele não pode, ele não vai, ele não é digno. O pai está para julgar. O filho intervém e advoga a minha e a tua causa, dizendo: ele pode, porque na cruz eu já paguei todo pecado. Aleluia. Feche os seus olhos.